aqui que eu posso tocar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Qualquer coisa, eu peço para que vocês abram o microfone aí para fazer perguntas, tá, pessoal? Pode perguntar durante a apresentação, porque como eu não tô sem ninguém para moderar aqui, tá? Vocês podem abrir o microfone e fazer as perguntas e eu peço para que mantenha os microfones fechados aí quando não tiver perguntando, beleza? Vou tocar o bonde aqui para que a gente não perca muito time. Então vamos embora. Desde já agradeço a presença de todo mundo, tá? Já vi que tem muita gente bacana aí que eu conheço de comunidade aí no evento, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui no evento. Só tem monstro aqui, iniciativa muito legal da DataSide. DataSide aí já acompanho o trabalho deles há bastante tempo. Eles vêm fazendo um trabalho muito legal. O Caio é um cara que me ajudou bastante, me ajuda bastante. A gente tem feito algumas parcerias bem legais, profissionais e questões de treinamento. Então, desde já agradeço, né? Então, agradeço a todos vocês. Me chamo Sidney. Acho que todos vocês já muito me conhecem aí da comunidade. Vou falar sobre um assunto que eu tenho falado bastante, que é o Synapse Analytics. Vou falar de uma feature específica dele, né? A gente tem diversas features para esse cara. Vou falar de uma feature específica que é o SQL Serverless, tá? Então, é uma feature bem tranquila, mas antes de começar, vou só me apresentar aqui rapidamente para vocês, tá, pessoal? Deixa eu avançar aqui com meus slides. Então, vamos lá. Me chamo Sidney Cirqueira. Esse aqui é o @ do meu Instagram. Me sigam lá, pessoal, que de vez em quando eu estou compartilhando algumas coisinhas bem legais, tá? Aqui à direita tem um QR Code que vai cair lá no meu LinkedIn. Me adicionem. Vamos fazer um network bacana aí, tá bom, pessoal? Vira e mexe, eu estou compartilhando muita coisa legal lá. A gente faz muito network, então, muita vaga, eu compartilho. Então, vamos falando aí. Beleza? Então, rapidamente falando, eu trabalho aí com tecnologia há aproximadamente 10 anos, desde lá de trás, quando eu entrei na faculdade, comecei a entender o que era tecnologia, até chegar à minha área de formação, que foi o SQL Server, tá? Não cheguei aí tão deep dive no SQL Server igual alguns monstros que a gente já tem aí, tá bom? Hoje eu sou engenheiro de dados numa consultoria francesa, chama Kairos, tá? Ela tem forte atuação no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Tá? Sou um cara que sou muito entusiasta aí por Big Data e Machine Learning, estudo, faço uma pós-graduação, faço parte de um programa da Microsoft para estudantes, né? Um programa chamado Microsoft Learn Student Ambassador. Então, caso tenha algum estudante aqui na sala e vocês queiram entender um pouco mais sobre esse programa, pessoal, me mandem perguntas aí, me mandem lá no LinkedIn que eu explico como que é o processo, como que vocês vão entrar e a gente vai falando sobre, tá bom? Nas minhas horas vagas eu gosto de fazer diversas coisas, mas uma das minhas preferidas é estar palestrando aí nesses eventos da comunidade técnica, beleza, pessoal? Então, vocês sempre vão me ver por aí, SQL Saturday, né? Nosso extinto SQL Saturday aí, tá bom? Vocês sempre vão me ver falando alguma coisinha legal aí sobre Synapse Analytics, sobre Azure Machine Learning, todas essas coisas que eu gosto de tecnologias cloud, beleza? Possuo algumas certificações, tá, pessoal? Eu gosto de estudar também para certificações, eu acho que ajuda a dar uma base para a gente no nosso trabalho do dia a dia, beleza? Especificamente, o conteúdo que eu vou falar hoje, ele cobre aqui nessa certificação aqui de Azure Data Engineer, tá? Lembrando que a certificação mudou, agora é a DP 203, e dentro da DP 203, a gente está falando muito de Synapse Analytics. Então, eu gosto de falar de Synapse Analytics porque ele tem várias vertentes, tá beleza? Então, vamos embora, vamos tocar o evento aí para que a gente não perca muito time aqui, tá bom? Então, só uma apresentaçãozinha rápida. Deixa eu avançar aqui. Então, na nossa agenda de hoje, parece que é muita coisa que eu vou falar, mas basicamente vou dar um overview bem rápido sobre Synapse Analytics, falar quais são as features dos pools de SQL que a gente tem, né? Então, nós temos dois, vou falar sobre esses caras, dar um overview sobre o serverless e qual que são os benefícios da gente utilizar, use cases, como que funciona a arquitetura dele e as features mais importantes aí, tá? No final, vou falar algumas práticas, vou tentar mostrar alguma coisa para vocês e abrir para o Q&A. Show? Vamos embora. Deixa eu avançar aqui. Legal. Bom, pessoal, uma coisa que eu tenho visto bastante aí no pessoal, a galera conversando, a galera trocando ideia, falando sobre Synapse Analytics, é um pouco da confusão, tá? Pessoal, Synapse Analytics, ele não é o DW, ele não é o SQL DW formalmente. O Synapse Analytics, ele é uma plataforma agora, beleza? Antigamente, a gente tinha o SQL Data Warehouse, e o SQL Data Warehouse, ele era um componente de Data Warehouse.
Agora, em cima desse cara, a Microsoft criou o Synapse Analytics como plataforma. Esse cara ele possui diversos componentes. Que componentes são esses, pessoal? Qual que é a primeira pegada ali do Synapse Analytics? É basicamente unificar Data Warehouse e unificar Data Lake, beleza? Então, por quê? Porque a gente tem dois profissionais trabalhando distintos ali. Nós temos os engenheiros de dados que precisam fazer toda o pipeline de dados ali para trazer o dado de um lado para o outro, ter qual é a melhor tipificação de dados, qual a melhor maneira de armazenar. E a gente tem o cientista de dados que precisa fazer exploração rápida, precisa fazer os seus trabalhos ali já baseado em alguns arquivos brutos e outros arquivos já tratados. Então, a gente traz uma camada de Data Lake, a gente traz uma camada de Data Warehouse e a gente traz engines de processamento que integram esses dois caras, beleza? Então, falei aí do primeiro componente que ele tem, um Data Lake, né? Data Lake padrão aí que a gente utiliza da Microsoft da segunda geração. Basicamente, ele tem algumas características baseadas no Hadoop, né? Que fazem com que o processamento dos nossos dados em cima do Data Lake ele seja um pouquinho mais performático. E não vou entrar muito nesse detalhe, porque se eu fosse falar de Data Lake, a gente poderia ficar falando horas aqui, tá? Primeiro componente, Data Lake. Outros componentes que a gente tem, pessoal, a gente tem uma plataforma totalmente integrada com diversos tipos de serviço. Serviço de gerenciamento, a gente vai mostrar esse cara. Segurança, né? Então, a gente sabe que a plataforma da Microsoft é uma plataforma muito segura e robusta. Isso, é lógico, se você souber configurar, se você souber entender o que cada componente ele faz, monitoramento e MetaStore, tá? Então, basicamente, o que é o MetaStore? Os metadados de todos os componentes que a gente tem que se integram, beleza? Ele tem um hub de integração muito forte, mas muito forte mesmo. Basicamente, a gente está utilizando a mesma engine do Data Factory, que é um componente de integração, orquestração e manipulação de dados dentro do Azure, tá? Então, a gente tem mais de para lá de 100 conectores, beleza? Nós temos duas principais engines de processamento de dados, né? Então, são os runtimes de analytics que eles chamam. Nós temos o SQL, que é parte do que eu vou falar hoje, e temos o Spark também, né? Então, o Spark, todos vocês já estão acostumados a saber, engine de processamento de Big Data e Machine Learning. E o SQL, o nosso bom e velho SQL, a gente trabalha códigos TSQL para fazer processamentos em batch, em stream e fazer processamento interativo, tá ok? Avançando aqui, pessoal, nós temos dois tipos de possibilidade, que é uma possibilidade de um SQL provisionado, que é o SQL SQLDW formalmente conhecido, né? Então, você tem um cluster provisionado, você tem um tier provisionado, onde você vai pagar pelo aquele custo daquele tamanho que você vai precisar ali, beleza? E a gente tem uma nova característica que ele chama de on-demand. Então, o que é o on-demand? Você consegue fazer várias queries ali dentro do seu Data Lake por demanda, tá? Então, precisou, você vai fazer a consulta ali utilizando o TSQL, você vai pagar pela sua utilização. Esse carinha aqui, ele é um forte concorrente do BigQuery, que é uma tecnologia muito forte do Google Cloud aí. Beleza, pessoal? Deixa eu só avançar aqui. Nós temos aí diversas linguagens que a gente consegue trabalhar dentro da engine do Spark, ok? E a gente tem uma experiência unificada com o Synapse Analytics Studio. Então, basicamente, isso é um overview bem rápido. Eu não queria perder muito tempo aqui, porque esse produto ele tem diversas features, tá? E aí eu vou falar especificamente da feature do... Deixa eu avançar aqui. Da feature do SQL, beleza? Tá aqui. Da feature do SQL, especificamente o SQL sob demanda, tá? Avançando aqui, pessoal, a gente tem duas engines de SQL, né? Uma engine de SQL provisionado e uma engine de SQL serverless, né? As duas engines, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma rica área onde a gente consegue rodar a linguagem de TSQL ali para a gente fazer os nossos analytics, né? A gente suporta diversos tipos de linguagens e ferramentas para que a gente consiga conectar e executar as nossas queries, executar o nosso processamento de dados ali, e a gente tem toda a camada de segurança que percorre todos essas duas globos aqui, tá bom? O provisionado, basicamente, ele é muito utilizado para Modern Data Warehouse, indexação e cache, import e export de query em dados externos, utilizando o nosso Polybase. A gente tem um gerenciamento de workload bem legal, porque
o SQL Provisionet, ele é um tipo de hardware que ele tem bastante concorrência, pessoal. Então, vocês têm que entender como que esse cara funciona em background para que você entenda qual que é o seu workload e você tenha melhor performance baseado em vários fatores, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe aqui. E a gente tem a engine do SQL Serverless, que é basicamente o que a gente vai falar hoje. Eu consigo fazer queries em dados externos, beleza? Eu consigo fazer modelagens em arquivos brutos e criar tabelas virtuais e visualizações, tá, pessoal? E a gente consegue explorar o nosso dado aí de uma maneira muito mais fácil, tá? E aí, mais uma vez, pessoal, eu queria pedir para que deixem os microfones mudos, porque impacta aqui rapidamente no meu retorno, tá? Beleza, show de bola, obrigado. E aí abram para perguntas também, tá, pessoal? Então, a gente tem a fácil exploração e transformação de dados aí dentro do nosso Data Lake, beleza? Avançando aqui, ferramentas que a gente pode desenvolver, a gente tem diversas, tá? Tem o Azure Synapse Analytics Studio, a gente tem o SSDT que vem lá com o Visual Studio, que a gente utiliza bastante, Azure Data Studio, para a gente rodar nossas queries, fazer o gerenciamento, SSMS, o famoso Management Studio aí que a gente utiliza para ver os nossos planos de execução, as nossas queries rodando, e o Visual Code. Basicamente, essas são as ferramentas que a gente consegue conectar tanto no Dedicated quanto no Serverless, tá? E aí agora a gente vai para o modelo serverless, beleza, pessoal? Então, o que é um modelo serverless? Já eu vou chegar lá. Nós temos dois, o dedicado e o serverless. Eu provisiono um hardware para que eu utilize ele baseado no meu workload, e o outro eu utilizo sob demanda, tá? Então, você consegue construir diversos tipos de soluções analíticas com esse carinha aqui, e aí eu vou falar aqui para vocês quais que são os use cases desse cara. Beleza? Então, um overview rápido dele aqui, pessoal, basicamente o que ele é? Ele é um serviço de query interativa que habilita que você execute códigos TSQL, fazer as suas queries ali em cima de arquivos que estão dentro do seu storage. Beleza? Então, eu, particularmente, Sidney, eu não conhecia nenhuma outra solução Microsoft, a não ser uma outra solução bem antiga que eles tinham, que faz query no storage. Beleza? E aí, quais são os benefícios da gente utilizar esse cara? Basicamente, a gente consegue rodar query diretamente nos arquivos, utilizando o TSQL. A gente consegue construir um DW lógico, né, em cima do seu storage, beleza? Do seu data lake ali. A gente suporta, ele suporta diversos tipos de bibliotecas para que você consiga conectar utilizando o TSQL ali. Então, se você usa .NET, se você usa Java, se você usa JDBC ou DBC, você consegue conectar nesses caras, tá? Ele tem uma sincronia automática com todas as tabelas que estão dentro do pool de Spark, então isso é muito legal. Ele se beneficia de um carinha chamado MetaStore. Então, o MetaStore basicamente é um componente que tem integração entre os metadados, tanto das databases quanto da do Spark, então eles se enxergam, e é muito legal que você consegue fazer o mix de código, tanto o código Python quanto o código TSQL, beleza? E ele é um tipo de arquitetura serverless. Então, o que é um tipo de arquitetura serverless? Você não tem infraestrutura no background, é lógico que isso é transparente para a gente, porque lá atrás tem os servidores rodando. Você não tem aquele famoso custo de upfront, você não precisa pagar para utilizar aquele serviço. Não preciso provisionar, sei lá, 300 DWs para eu rodar minha query aqui. Não, você vai pagar pelo que você for consumir ali naquele determinado momento, beleza? Você não precisa reservar o recurso. E aí você vai pagar somente pela query que está processando ali. Se não me engano, 1 tera de dados processados, você vai pagar, eu acho que $5 aproximadamente aí, beleza? Então, avançando aqui, esse é um overview rápido do SQL Pool, e aí, como vocês podem ver aqui na imagenzinha, pessoal, conecta aqui com sua aplicação, você vai rodar suas queries aqui no pool, e ele vai fazer a leitura e manipulação de dados aqui no seu storage, beleza? Eu vou entrar um pouquinho mais na arquitetura desse cara nos próximos slides, beleza? Use cases para esse cara, use cases para arquitetura serverless, beleza? Rápida exploração de dados. Então, você consegue explorar os seus dados ali, você consegue bypassar o esquema dos seus dados ali, visualizar o que você tem de arquivo, você já consegue ter uma análise inicial, você consegue fazer consulta em arquivos Parquet, arquivo CSV,
arquivo JSON e consegue conectar suas ferramentas de BI aí, seu SSMS, seu Power BI, seu Analysis Service, diretamente nesse cara, tá? Outra vantagem legal, você consegue construir um data warehouse lógico. Então, você consegue ter dimensões, você consegue ter fatos apontando para o seu dado que está lá no seu storage, beleza? E aí você modela os seus dados brutos, você cria tabelas virtuais, você utiliza diversas engines de plug and play ali para SQL, beleza? E também tem toda a camada de segurança, usuário, você tem seus usuários ali, você tem seus níveis de permissionamento, permissão de leitura, permissão de execução, permissão de select, tudo isso é possível fazer, tá? E aí, por fim, a gente tem uma fácil exploração e transformação de dados, onde a gente consegue transformar tanto CSV quanto JSON para Parquet. A gente sabe que Parquet é um dos melhores formatos aí para processamento de Big Data, e ele tem o esquema do dado, você consegue fazer inferência do esquema que está dentro do Parquet, já built-in, beleza? Você consegue fazer movimentação de dados ali dentro do storage, ou seja, você já consegue criar um pipeline de dados ali, utilizando uma arquitetura serverless, onde você consulta os seus dados raw, você processa ele utilizando o TSQL ali, faz as suas transformações, escreve ele em uma outra pasta, já no formato de Parquet, beleza? O Ciron tá falando aí que não entendeu. O que você não entendeu, Ciron? Quer abrir o microfone aí e falar, cara? Que eu volto aqui, tá bom? Ciron, tá na área aí? Qualquer coisa que você quiser deixar para o final a pergunta, tá? Eu vou tocando o bonde aqui, então. Ô, Sidney, a Sara aqui. Se ele quiser escrever aqui no chat, acho que ele não sei se ele não está conseguindo liberar o som, aí eu repasso para você, né? Legal, Sara. Obrigado aí, tá? E aí você pode me interromper aqui a qualquer momento, beleza? Tá, joia, combinado. Então, vamos lá. Então, fácil transformação, você pode salvar os resultados das queries no seu storage externamente aí, beleza? Já já a gente vai chegar nesse cara. Avançando aqui, pessoal, nós temos dois tipos de arquitetura. Então, lá atrás, quando eu tinha uma engine de MPP, na verdade eu ainda tenho, porque eu tenho o SQL Pool Dedicated, que é um hardware dedicado para a utilização, e eu tenho a serverless. Beleza? Já já vou chegar aqui no serverless, mas se você conhece de arquitetura distribuída, pessoal, o Synapse Analytics lá atrás, o SQL DW, ele tem uma estrutura de MPP. Então, ele é um engine de Massive Parallel Processing, onde você tem um control node, um nó central, e você tem o compute nodes, que vai fazer o processamento das suas informações. Lembrando que essa estrutura ela é desacoplada do storage. Beleza? Então, aqui eu estou falando do dedicated. Beleza? Quando a gente vem para o serverless, ele tem uma arquitetura muito peculiar e muito bacana, tá, pessoal? Ele não é uma arquitetura MPP. Ele é um carinha chamado Distributed Query Process Engine, tá? Então, o que esse cara faz? Ele tem o processamento das suas consultas distribuídas. Toda vez que você manda uma query aqui para o seu control node, ele quebra a sua query em diversos pequenos pedaços, tá? E cada pedaço dessa query vai ser várias tasks para dentro da sua engine de processamento distribuído, beleza? Esse cara, ele vai escalar horizontalmente e fazer o downscale automaticamente de acordo com a necessidade. Você não vai pagar por custo de scale, de scale up, de scaling down, você vai pagar pela quantidade de dados que você está processando no storage. Beleza, pessoal? Então, você tem a cada 1 tera de dado processado, ele vai te tarifar lá de acordo com a região que a sua arquitetura está. Beleza? O nome desse cara aqui, ó, o DMS atua também, tá, Alessandro? Estou vendo aqui a sua pergunta. O Data Movement Service atua aqui também, mas de uma outra maneira, tá? Isso aqui ele tem uma arquitetura muito peculiar, beleza? O nome dessa engine aqui, pessoal, chama Polaris. Eu vou compartilhar com vocês nas minhas referências, e a Microsoft tem um paper muito legal que mostra como que esse cara funciona. Tá? Ele tem a movimentação de dados aqui, mas é um outro esquema, um pouco mais deep dive, tá? E tudo isso baseado na engine do SQL, bem avançada e bem melhorada, para que a gente consiga ter essa potência aqui de scale up e de scale down, beleza, pessoal? Show de bola. Vamos avançando aqui. Features, pessoal. Ele tem muitas features, eu não consigo, vai passar por algumas features, mas eu coloquei aqui as mais padrões aqui, tá, pessoal?
exploração de dados no storage, exploração de vários tipos de arquivos, inferência automática dos arquivos, ou seja, você roda o seu Elasticsearch From, ele já entende qual que são os seus dados, você pode customizar o acesso aos seus dados ali, passando qual que é o path daquela pasta. Tem os famosos wildcards, né, onde a gente coloca o asterisco lá e ele faz a interação sobre as pastas no Data Lake, beleza? Você consegue fazer consulta em dados particionados pela estrutura de pastas, então isso aqui é muito legal, beleza? Features que eu gosto. Você construir um data warehouse lógico. Vou tentar mostrar isso aqui para vocês na demo, por isso que eu estou tentando correr um pouco aqui com os slides, tá, pessoal? Porque eu acho que vale muito a pena a gente ter esse entendimento do que funciona no background, tá? Eu consigo construir views, eu consigo construir tabelas lógicas, tá, pessoal? Porque na arquitetura serverless você não escreve, você só lê o dado apontado para dentro do seu storage, tá? Você consegue criar setas, que é criar algumas tabelas externas selects, automaticamente você consegue fazer a sync com tabelas do Spark e você também automaticamente consegue sincar com o Synapse Analytics, com o Synapse Link, tá? É uma engine de consulta que você consegue fazer ETL, entre aspas, buscando os dados que estão lá no nosso storage do Cosmos DB, tá? Então, é um carinha muito legal. Em breve eu devo estar falando alguma coisinha sobre esse cara também. Show? Vamos avançando aqui. Então, como eu mostrei para vocês aqui, pessoal, isso aqui é só um exemplo. Você tem ali suas estruturas mais analíticas, você constrói algumas tabelas aqui lógicas apontadas para os seus dados que estão no storage. Então, você já consegue entregar ali um nível lógico, né, o famoso data virtualization ali, para o seu negócio. E aí, cada tipo de negócio ele vai ter uma característica. Beleza? Aqui você consegue também criar um pipeline de dados, pode ser utilizando o Data Factory, pode ser utilizando o Synapse Pipelines, onde você tem uma estrutura de dados raw, você processa ele utilizando a engine serverless aqui, você escreve esse cara num formato Parquet, depois processa esse cara e entrega lá em uma camada de dimensões e fatos a arquitetura padrão e mais básica de Big Data que a gente tem, né? Bronze, Silver, Gold, cada empresa tem um cenário diferente. Legal? Boas práticas, pessoal. Toda vez que você for trabalhar em engine de serverless, lembrando, o que esse cara faz? Consulta um data lake. Então, se você está consultando um data lake, o ideal é que o seu storage ele esteja na mesma região que o seu serverless. Por quê? Porque a gente vai ter problemas de latência. Outro grande problema, pessoal, é quando você tem muita escrita dentro do seu data lake, tá? A gente tem o famoso Azure Throttling, tá? Esse cara basicamente é quando você está tendo tempo de espera ali para retornar o seu data lake, então você tem que prestar bastante atenção dependendo do seu nível de workload, beleza? Sempre preparar os seus arquivos, converter de CSV e JSON para Parquet, porque é um tipo de formato de arquivo melhor para processamento de dados. A gente consegue utilizar os wildcards aí para descer lá no último nível da sua pasta, tá? Atenção com tipagem de dados, tá? É muito importante para a leitura, beleza? A gente utiliza algumas funções bem legais aí também, onde a gente consegue ir direto no nome no arquivo e na path, direto no path do arquivo e a gente consegue particionar esse cara. Tem um carinha chamado Parser Version 2.0 para a gente fazer consulta no CSVs. Eu vou tentar mostrar esse carinha rodando aqui para vocês. Setas para melhorar a performance. Eu vou mostrar esse carinha aqui para vocês. E sempre escolha, pessoal, as suas credenciais SAS, né, que é um tipo de credencial dos data lakes, em vez de você fazer o bypass do seu storage, tá? Isso aqui, por questões de segurança, fica muito mais fácil para você manter o controle ali de quem está acessando o seu data lake ou não. Legal? Deixa eu ver o que eu tenho mais para vocês. Chega na parte legal que eu queria mostrar para vocês, demonstração, arquitetura serverless rodando, tá, pessoal? Deixa eu jogar aqui dentro do meu ambiente, beleza? Espero que todos já estejam vendo minha tela. Estou aqui no portal do Azure, já tenho o meu Synapse Analytics provisionado, pessoal. Lembrando que provisionamento de recurso aqui no Azure é bem simplão, tá, pessoal? Você digita aqui o nome do recurso que você quer, pede para adicionar. Existem várias características quando você vai fazer um deployment
um deployment, mas não vou entrar muito nesse detalhe aqui, tá? Mas, basicamente, toda vez que você cria um Synapse Analytics, o que esse cara faz? Ele te entrega uma engine do SQL Serverless. Então, ele é built-in, porque esse cara está integrado dentro do produto e o scale dele aqui, ó, é automático. E aí, como vocês podem ver, eu também tenho outros duas engines de processamento. O SQL Dedicated e eu tenho um Spark Pool também que eu consigo fazer a integração desses caras, tá? Mas, basicamente, hoje a gente vai falar aqui do built-in, beleza? Uai, cadê meu mouse? Que bug é esse, cara? Calma aí, rapidão. Só um segundo, pessoal, que deu um bug aqui no meu mouse muito doido. Beleza, agora está aparecendo. Legal? Então, vamos acessar esse cara. Basicamente, para eu acessar o meu estúdio, eu clico aqui em Open, ele vai cair aqui nessa telinha, tá, pessoal? Nessa tela, eu já deixei algumas coisas meio que pré-prontas para vocês, tá? Basicamente, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, esse aqui é o Synapse Studio, eu tenho aqui o meu hub de dados. Legal? No meu hub de dados, eu tenho databases e tenho serviços que eu estou linkado aqui com ele. Beleza? Então, basicamente, eu tenho um storage, um Data Lake Storage geração 2 que eu integrei na medida com que eu fiz o provisionamento. E eu tenho alguns dados aqui dentro do meu Data Lake. Beleza? Então, isso aqui eu já estou fazendo uma exploração do meu Data Lake. Legal? Então, eu tenho aqui alguns datasets que eu gosto de brincar, tá? E eu tenho aqui um dataset de vendas, beleza? Tenho aqui vários anos, várias vendas, né? Então, aqui a gente tem a estrutura hierárquica, né? As nossas famosas estruturas de pastas, beleza, pessoal? Tenho aqui, estou selecionando aleatoriamente aqui qualquer informação, tá? Aonde, simplesmente, com a engine de serverless, eu consigo clicar com o botão direito e já mandar uma query direto aqui nesse arquivo, ou já consigo criar um data frame ali utilizando o Spark, tá? Então, a gente está falando de serverless. Vamos avançar aqui para a engine de SQL. Então, já consigo fazer um top 10 aqui, ou criar uma tabela externa, ou fazer um book load lá no meu SQL Dedicated, beleza? Então, vou rodar a minha query aqui, select top 10. Basicamente, o que esse cara aqui está fazendo, tá, pessoal? Vou diminuir aqui do lado. Eu estou utilizando uma função OpenRollSet. Essa função ela vai bater lá na minha API do meu Data Lake e ele vai fazer uma consulta dos meus dados aqui, ó. Então, eu estou apontando o meu arquivo através da engine serverless. Como vocês podem ver, eu estou conectado aqui no built-in, tá? E eu não tenho nenhuma database aqui criada ainda. Eu só tenho uma database aqui, mas é uma database de Spark. Legal? Então, vou rodar a minha consulta aqui. O que esse cara está fazendo aqui agora? Ele está indo lá no meu lake e está lendo o meu dado. Beleza? Então, eu estou utilizando a engine service, ele está escalando no background, está startando e retornou o meu dado aqui. Então, a gente já fez a nossa primeira exploração de dado aqui utilizando a arquitetura serverless. Legal, pô, show de bola. Se resume só a isso, Sidney? Não, cara, não se resume só a isso, tá? Então, como vocês podem perceber, vocês viram aqui que eu rodei um asterisco from, um top 100, ele automaticamente inferiu o esquema do meu arquivo Parquet e já me trouxe aqui, ó, toda a minha tipagem de dado, quais foram os nomes da minha coluna, já trouxe meu dado bonitinho. Legal, né? Legal até aí, show de bola. Então, tem um arquivo Parquet aqui, só queria mostrar para vocês como é simples a gente fazer essa iteração. E agora eu vou para os meus laboratórios, que eu já tenho um scriptzinho pronto aqui, tá? O que a gente consegue fazer de legal, tá, pessoal? Ali eu explorei um arquivo Parquet, agora a gente tem uns arquivos CSVs. Eu tenho um arquivo aqui de produtos, tá? Eu estava lendo para vocês um arquivo de vendas. Eu vou utilizar aqui a biblioteca Parser versão 2, tá? Então, é a 2.0. Basicamente, o que esse cara faz, pessoal? Ele também faz a inferência do esquema de um arquivo CSV. Então, rodei a minha query ali lá no meu Data Lake, eu estou apontando para o meu Data Lake aqui, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ele aponta para o caminho que eu passei do meu Lake, e aí tem toda uma integração interna, onde você tem permissionamento de Data Lake, permissionamento de usuário e todas as coisinhas legais. Legal? Então, rodei minha query aqui, ó, basicamente ele já inferiu aqui os meus dados, né? Ele trouxe aqui um cabeçalho meio estranho, porque nesse meu CSV eu não tenho cabeçalho. Eu já sei quais são essas colunas, porque eu já estou acostumado a trabalhar com esse tipo de dado. Então, ele me retornou aqui em 4 segundos uma top 100 aqui dos meus dados, beleza? Muito rápido, legal, rápido, show de bola. Diferenças do Parser versão 2 para o Parser versão 1.
Quando você roda o parser versão 1, ele não faz a inferência do esquema. Legal? Então, se eu rodar esse carinha aqui, ó, ele vai me dar erro, porque o parser versão 1, ele não utiliza dos benefícios da função OpenRowSet. Legal? Então, eu vou fechar esse carinha aqui e vou passar automaticamente o esquema, vou fazer a inferência do esquema aqui dentro do meu OpenRowSet, tá? E aí eu estou utilizando o parser version 1 aqui, beleza? Rodei esse cara, a performance dele é um pouco mais lenta do que a performance do 2.0, beleza? Vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Passei a inferência do esquema. Ele tem algumas outras features que não é legal para a gente trabalhar, mas basicamente eu consigo retornar aqui, já trazer as colunas dos meus dados, beleza? Legal, tenho aqui o meu CSV, consigo fazer essa mesma coisa aqui, passando o cabeçalho da primeira linha aqui, não vou executar esse cara, já consigo começar a fazer algumas brincadeirinhas mais legais, pessoal, utilizando aqui o próprio OpenRowSet, ó, utilizei o OpenRowSet, rodei aqui a minha query, já consigo dar uma explorada no meu dado, já consigo trazer uma visibilidade mais legal, trazer alguns dados mais agregados, ó, já consigo fazer uma exploração de dado ali um pouco mais rápida, tá? E assim, tanto para JSON, consigo explorar o JSON, consigo explorar os arquivos Parquet, tá? Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse próximo exemplo é como que a gente constrói uma estrutura de tabelas virtuais, beleza? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu estava no built-in, agora eu sempre preciso estar na master, tá? Agora eu vou criar uma database serverless, legal? Então, criei minha database aqui, show de bola, ele vai demorar um tempinho aqui rapidamente para criar. Vamos lá, criou minha database. Eu consigo fazer a utilização da classe use para usar essa database, beleza? De vez em quando ele dava umas palas aqui, não mudava, mas deixa eu ver se ele já está mudando, beleza? Mudou. Toda vez que eu vou criar, pessoal, uma configuração para deixar o meu data warehouse lógico, eu preciso utilizar o Polybase. Para eu utilizar o Polybase, pessoal, pergunta que cai na prova, pergunta de certificação, o Polybase é muito utilizado para load de dados, né? Então, vou criar aqui minha master key, beleza? Dentro dessa database, eu vou criar uma credencial externa, então, nesse caso, eu estou utilizando aqui a minha própria credencial para ele bypassar o storage, é só porque esse aqui é um exemplo que eu estou fazendo para vocês, tá? É só para a gente não perder muito tempo pegando secret lá no lake, todas essas coisas, legal? Vou executar esse cara, criei aqui a minha credencial. Vou criar uns usuários aqui bem tranquilos, só para vocês verem que as possibilidades de acesso via SSMS ou via, como que eu posso dizer? Via Data Studio, tá? Deixa só ele retornar a minha query aqui, está demorando um pouco. O Alisson, Parser Version, aqui não precisa de importação não, tá? Ele já vem tudo nativa dentro do serverless, beleza? Diferente do Databricks aí, assim como você tá falando. Deixa eu ver por que está demorando para criar esse cara. Só um segundinho. Demo é assim, né, pessoal? Deixa eu até já abrir meu outro ambiente aqui. Ah, beleza. Demorou quase um minuto para criar um identity. Consigo criar uns usuários aqui simplesmente, só para vocês entenderem como funciona. E aí eu posso pegar esse cara, posso vir aqui no meu Data Studio e conectar nesse mesmo cara, tá? Beleza? Ele está falando que esse principal já existe, porque eu já tinha criado realmente. Vou utilizar aqui a minha use database. Beleza? Esse cara já existe lá também. E o permissionamento também desse cara já existe, que eu acabei de criar ele aqui dentro. Legal? Deixa eu correr aqui para eu não perder muito tempo. Temos 10 minutinhos aí para finalizar. Então, preciso criar uma credencial externa lá no meu Data Lake, apontando e passando a minha credential que eu criei anteriormente, né? Então, estou apontando meu Data Lake, eu vou criar um DW lógico aqui, beleza? External Data Source, que é meu recurso externo. Vou criar aqui o meu External File Format, tá? Que é o tipo de formato de arquivo que eu vou utilizar. Então, vou utilizar aqui tanto CSV quanto Parquet. Então, deixa eu rodar esse carinha aqui mais para baixo. São os tipos de arquivo que eu vou utilizar. Então, o Polybase, ele depende desse cara. Só um segundo.
beleza? Criei aqui os meus tipos de arquivos que eu vou utilizar e vou criar aqui a minha tabela externa, pessoal. Já estou começando a construir o meu BW Logic. Eu tenho aqui um external table de produtos apontando lá para o meu lake, onde o meu arquivo de produto está, beleza? Criei aqui a minha external table. Já comecei a construir o meu DW lógico. Legal. Já consigo fazer um asterisco from aqui lá na minha tabela de produtos. Beleza? Então, já tenho a minha tabela de produtos, entre aspas, persistida. Ela não está persistida porque ela está apontada para o meu lake. E aí eu já consigo brincar com esse cara aqui. Já consigo entregar uma camada de relatório ali um pouco mais rápida para os nossos clientes. Vou criar uma tabela externa aqui das minhas vendas. Legal? Então, estou passando aqui a tipificação de dados. Se eu não passasse esse cara, pessoal, ele ia automaticamente inferir o esquema para mim também, tá? Então, criei aqui minha tabela de vendas. Show de bola. Isso é lógico, tá, pessoal? Eu não estou utilizando nenhuma estrutura física ainda, legal? Vou dar um query aqui na minha tabela de vendas. Então, já ele vai retornar meus dados. Essa tabela é uma tabela bem grande, beleza? Então, ele retornou em 5 segundos aí. Eu dei um top 100 ali, também lógico. Lembrando que no background desse cara, ele também tem os planos de execuções, tem várias coisinhas da engine do próprio SQL, legal? O que eu já consigo começar a construir aqui, pessoal? Eu consigo construir tanto tabelas externas quanto views, beleza? Então, já consigo criar uma view de produtos, onde eu já estou fazendo uma agregação simples aqui, uma sumarização da quantidade de produtos, a quantidade de vendas, tá? E aí eu já estou fazendo um join com a minha tabela de produtos e a minha tabela de vendas. Legal? Então, criei a minha view aqui, eu já consigo pegar essa view a um nível lógico. Eu vou pagar aqui só por terabytes processado de dados. Então, enquanto essas minhas views elas não tiverem terabytes de dados processados, pessoal, eu já consigo aqui, ó, deixa eu achar minha view está aqui embaixo. Eu já consigo fazer uma query na minha view produtos aqui, trazendo a agregação de 2 tabelas lógicas que eu criei. Beleza, pessoal? Então, essa é basicamente uma das principais funcionalidades do SQL Serverless, tá? Então, já está aqui meu dado, eu já consigo entregar esse dado para plugar num Power BI e já ter uma camada um pouco analítica. Lembrando que tudo isso é monitorado, pessoal. Se eu vim aqui na camada de monitoramento, ó, eu tenho aqui todas as minhas SQL requests, aí eu consigo monitorar isso tanto via DMV quanto via interface gráfica. O que ele vai me mostrar aqui? Ele vai me mostrar aqui todas as minhas execuções, qual foi a query que eu rodei, tá? Em qual tabela, ele me mostra aqui qual que é a quantidade de dados que eu processei, para você fazer o controle ali do que você vai pagar, lembrando que tanto o SQL Serverless quanto o Spark Pool, ele está gratuito pela Microsoft até junho ou julho, se não me engano, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar à vontade aí, sem nenhum custo. Beleza? Vamos lá. Mostrei aqui para vocês a camada de monitoramento. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisinha legal aqui para mostrar para vocês. Basicamente, a integração desse cara com o Spark, tá? Então, como eu posso mostrar aqui para vocês, ó, eu tenho uma tabela que eu construí ela utilizando Python, utilizando PySpark, e eu deixei aqui as minhas coluninhas já prontas, ó. Então, pelo fato dele ter os metadados 100% integrados, pessoal, você já consegue clicar aqui com o botão direito no seu banco de dados do Spark e rodar uma query utilizando o SQL, e aí você consegue fazer o join das 2 engines e já consegue ter uma camada ali inicial de integração das engines, beleza? E aí você consegue, o seu cientista de dados processou os dados ali utilizando o Python, utilizando ali as bibliotecas de machine learning, beleza? Você já consegue automaticamente, utilizando o SQL Serverless, plugar lá na sua engine de Spark também. E aí, se eu quisesse criar uma view apontando para essa database aqui também, pessoal, a gente conseguiria fazer tranquilamente, tá? A gente perdeu alguns tempinhos no começo aqui da apresentação, tá? Eu não queria estender o tempo, eu não queria bypassar o horário do próximo candidato, tá? Então, eu queria abrir para vocês aí para pergunta. A gente tem 5 minutinhos aí. Cara, espero que todos tenham gostado, tá? Tentei correr aqui com o assunto, porque é muita coisa legal. Então, eu particularmente sou muito fã. Eu separei esse pedaço para a gente falar. Tenho trabalhado muito com esse tipo de solução em vários clientes, tá, pessoal?
muito cliente aqui do Brasil, a galera está utilizando muito Synapse Analytics. Então, se você está na stack da Microsoft, quer estudar Data Lakehouse, quer estudar DW, cara, me pigue aí. Tem muita gente utilizando, a Microsoft está liberando evento assim de a rodo, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, eu vou disponibilizar os scripts, tá, Thiago? Junto com o material, tá? Meu material, ele já está aqui no meu slide deck, beleza? Vou jogar aqui no chat. E queria abrir para perguntas aí, Sara. Se tiver alguma pergunta aí para gente, tá bom? Show de bola. Galera, quer mandar pergunta aqui no chat pra gente? Ó, o Roberto pediu seu LinkedIn, já estou mandando o link aqui para ele. Ah, show de e para bola, todo mundo que obrigado. quiser adicionar. Se tiverem mais perguntas, aí tem uma do Alisson aqui para você. Vamos lá. Com a nova arquitetura Lakehouse evoluindo bastante e vendo que alguns factories convergem entre Databricks e ASA, que fala isso mesmo? Isso. Azure Synapse Sabe Analytics. se Microsoft tem alguma estratégia de transformar ASA em um concorrente direto do Databricks? Então, como eu falei para vocês, o Azure Synapse Analytics, o famoso ASA aí, ele é uma plataforma, tá, galera? Apesar do Databricks também ser uma plataforma, ele é um tipo de plataforma muito hard-coded. Então, aonde que o Databricks ganha do Synapse Analytics? No core de Spark, tá? Porque o Databricks ele é uma solução que ele foi feito para performar mais rápido utilizando a engine do Databricks. Beleza? Então, ele foi feito pelos criadores do Spark, os caras faturam com isso. Databricks é uma das soluções mais aceleradas no dia de hoje. Mas aonde que eu vejo que o Synapse Analytics como plataforma briga com Databricks? Integração e Data Warehouse. Beleza? A arquitetura de Lakehouse ainda não está 100% madura, mas a galera tem utilizado bastante toda a estrutura de dados raw, dados silver e dados gold, e aí você consome essa camada ali, inclusive processando os dados com Databricks e armazenando os dados no Synapse DW, beleza? Então, cara, depende do seu negócio, tá? Então, eu acho que o Synapse Analytics ele não é um concorrente direto do Databricks, porque o Databricks é o cara de processamento de Big Data e de Machine Learning, tá? O Synapse Analytics ele é uma plataforma que faz tudo isso, beleza? A engine de Spark dele já está muito acelerada e a acelerada está muito boa mesmo, beleza? Então, testem, galera, tá gratuito, peguem lá, subam um cluster de vocês lá e comecem a entender, pô, isso aqui é mais performático no Databricks, isso aqui é mais performático no Synapse Analytics, beleza? Então é isso, espero ter respondido aí, tá, Alisson? Show de bola. Mais alguma pergunta, galera? A galera tá perguntando sobre os scripts, legal. Não esqueçam de avaliar aí, tá, pessoal? Desde já agradeço aí pela DataSide, pelo evento que a galera fez aí. Obrigado, tá, Sara? Nós que agradecemos, viu, Sidney? Olha, eu quero fazer um comentário pessoal aqui. Até eu que não sou da área técnica, porque eu sou psicóloga, né? Mas é muito didático, até eu conseguir entender a palestra. Então, imagino que é por isso que a galera está elogiando aqui no chat também. Legal, que legal. Tem mais algumas perguntas, eu tenho 1 minuto, tá? Eu já estou com um curso de engenharia de dados, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar o link aqui com vocês. Inclusive, eu já estou indo para a segunda turma, tá? Um curso bem legal. Minha próxima turma vai ser na DataSide, então já fazendo mexão aí para o Caio. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Se eu não achar, não tem problema, tá? Depois eu compartilho com você. Na verdade, vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou compartilhar lá no meu LinkedIn, tá? E vou compartilhar no meu slide, fica fácil, beleza? Obrigado, agradeço demais aí a participação de todos vocês, tenham aí um excelente dia, tá? Obrigado pelo time de vocês aí, a gente está ajudando muita gente, então tinha mais de 50 pessoas aqui na sala, então com mais de 50 pessoas a gente conseguiu ajudar a nossa colega que está precisando de help, tá, galera? A gente sabe de todos os problemas dela, tá? Então, desde já agradeço demais aí pela participação de todo mundo. Força já, que já vou mandar minha contribuição também.